Mesmo assentados, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo grande privilégio de estarmos na Tua casa, reunidos com o Teu povo, com outros que amam ao Senhor, que têm o desejo de debruçar-se sobre a Tua Palavra e apreender, não só aprender, mas apreender o que o Senhor tem a nos trazer, porque o Senhor quer que sejamos não somente ouvintes, mas também praticantes. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos perdoa. O Senhor conhece os nossos corações, sabe da nossa limitação, mas ao mesmo tempo está disposto a nos capacitar a cada dia para sermos melhores, para sermos de fato sal e luz desse mundo. Que esse encontro, que esse culto se constitua, além do louvor a Ti, também para edificação e ensino a nós, para que saibamos um pouquinho mais daquilo que podemos fazer, para glorificar sempre o Teu nome, pois é em Teu nome que oramos. Amém. Muito bem, queridos, eu vou ler um texto, está já impresso aí no seu multimídia, que está lá na primeira carta ao João, capítulo 3. Nós estamos lá na nossa igreja, uma série de mensagens falando sobre generosidade e gratidão. E esse é um dos textos que está dentro do nosso cronograma lá de mensagens desse mês. E como não estou lá, então não pregarei lá, evidentemente, mas vou pregar aqui então aquilo que eu iria falar lá para os queridos. Está nesse texto de 1 João capítulo 3, versos de 11 a 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem por favor a leitura, que diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. O que dizer para uma igreja que completa 30 anos de vida? Eu estava pensando sobre isso. O que eu poderia dizer, dentre tantas coisas que vocês já ouviram ao longo desses 30 anos, e daquilo que vocês ainda ouvirão, o que ainda mais vocês poderiam ouvir? Existem certos assuntos que nunca poderão ser esquecidos e sempre precisarão ser repetidos, justamente por causa da nossa humanidade, por causa do nosso eu. Então, tem certos assuntos que nós periodicamente temos que revisitar, não somente como cristãos, indivíduos, olhando para a palavra e olhando o que o texto diz. Talvez vocês vão até dizer: poxa, mas eu já li esse texto, eu já sei o que João está dizendo aqui, ele está falando sobre amor. Sim, ele está falando sobre o amor, mas a gente precisa revisitar isso, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar no nosso coração, quebrantar a nossa vida e nos fazer, quem sabe, um pouco mais parecidos daquilo que é o ideal de Deus para as nossas ações. Então, o que dizer a uma igreja que completa 30 anos? Eu diria para vocês: não parem de amar. Não parem de amar, continuem amando.
Se vocês já amam, continuem. Se acham que pode amar mais, amem mais. Amem aqueles que estão perto, mas amem também aqueles que estão distantes. Amem aqueles que vocês conhecem, mas amem também aqueles que vocês não conhecem. E quantas pessoas nós não conhecemos, não é? Eu não sei o que é mais fácil, se é amar o que está perto ou se é amar o que está longe. Seja uma coisa ou outra, amar sempre é difícil, é um desafio, não é? Meu professor lá na faculdade dizia que relacionamento é atrito. E quando nós atritamos, qual é a nossa tendência? É de afastar, não é? Quando na realidade, nós olhando para os ensinos da Bíblia, Jesus vai nos dizer que o nosso desafio é nos aproximar. Qual a orientação que Jesus nos dá em relação aos inimigos? Obrigado. Qual é a orientação que Jesus nos dá em relação àqueles que nos maldizem? Qual é a orientação que Jesus nos dá em relação àqueles que nos perseguem? Percebe? Então a vida do cristão é sempre um desafio, é sempre na contramão daquilo que o mundo nos apresenta. Por isso eu desafio vocês, não parem de amar. Amem todos aqueles que estão perto e amem todos aqueles que estão longe. Aqueles com quem vocês têm mais intimidade, como também aqueles com quem vocês não têm tanta intimidade assim. Esse é o nosso desafio. Mas somente para 30 anos? Não. É um desafio até quando Jesus nos levar, não é? Então, se vocês estivessem completando um ano, eu diria para vocês, não parem de amar, continuem amando. Se vocês tivessem 64 anos, como nós, a igreja co-irmã, eu diria para vocês, olha, continuem amando, porque isso não para, nós sempre temos que amar. E quando nós olhamos para a Escritura, e aqui eu quero usar alguns textos para mostrar para vocês, ou para relembrá-los, de que isso não é somente uma expressão do João, o discípulo do amor, mas é uma expressão de Deus, é uma expressão bíblica e, portanto, nos desafia a pensarmos com muito carinho e dependermos sempre de Jesus para que consigamos, de fato, fazer aquilo que Ele quer. Eu diria para vocês que desde o início de tudo, a mensagem de Deus para a humanidade é esta: que nos amemos uns aos outros. Não é isso que está aí no verso 11? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que princípio é esse? É o início de todas as coisas. Isso me faz lembrar quando Jesus foi questionado a respeito do divórcio. E Jesus volta para aquelas pessoas e diz, como era no princípio? Nós precisamos resgatar o princípio, nós precisamos ir para o princípio e perceber como era lá no princípio. E o texto, ele é muito claro, ele está destacando essa necessidade que nos amemos uns aos outros. Eu gosto muito daquela oração de Jesus em João 17, porque Jesus pede a Deus, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe que o amor, essa unidade que deve permear as nossas relações, ela é um antídoto extremamente poderoso para fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus. Porque é uma marca que vai identificar que de fato nós somos alguém diferente, alguém transformados. E isso que nós estamos falando não é um fato novo, mas é algo antigo, como já disse a vocês. Lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 19, já havia uma ordenança, uma lei para que a humanidade pudesse seguir. E essa lei, dentre outras coisas, dizia o seguinte: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Você já deve ter ouvido esse texto, não é? Esse versículo, não é? Mas ele já existia lá atrás, no Antigo Testamento. Já era uma lei. As pessoas deveriam se relacionar com base no amor.
E esse amor que deveria ser dado ao próximo, é o mesmo amor que você dá a si mesmo. Você se ama. É importante que você se ame. É importante que você se valorize. É importante que você reconheça as qualidades positivas que há em você, como também as falhas que há em você, para que você então possa permitir os ajustes necessários. E aí a sua condição de amar seja a maior possível. Mais adiante, já no Novo Testamento, Jesus agora, ele vai afirmar que existem 2 grandes mandamentos. Lá em Mateus, no capítulo 22, ame a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a esse, ame ao próximo como a si mesmo. Jesus repetindo, resgatando a Bíblia, resgatando o Antigo Testamento. Como era lá no princípio? No princípio nós devíamos amar uns aos outros. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, tá bom, então agora não mudou, permanece. Vocês precisam amar uns aos outros. E aqui eu quero abrir um parênteses para destacar algo que eu particularmente acho extremamente importante, que é o fato da responsabilidade que nós adquirimos a partir do momento que nós recebemos esta orientação de Deus e de Jesus. Quando nós somos desafiados a amar, nós precisamos inicialmente cuidar de nós. Cuidar de nós para que tenhamos condições de amar o próximo. Tem pessoas que são muito revoltadas, tem pessoas que são muito raivosas, tem pessoas que têm... E pessoas, eu estou me incluindo também dentro dessas pessoas. Por isso que eu entendo que todos nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que possamos estar receptivos ao amor. Às vezes perguntamos para alguém, como você vai? Está tudo horrível, tudo péssimo. Olha que sol, que calor terrível, ninguém merece esse sol, esse calor. Aí se está chovendo, que chuva, não para de chover, eu vou sair dessa cidade. Eu estou ganhando pouco demais, essa cidade não presta, porque só que o salário, não dá para nada, tudo que encarece. Pessoas amarguradas, pessoas, tudo está negativo. Como que uma pessoa dessa pode reconhecer o amor de Deus? É muito difícil. Por isso que eu encaro como extremamente necessário a mim e a vocês, inicialmente, cuidarmos de nós mesmos, de maneira a estarmos receptíveis a receber o amor que Deus nos dá. E diariamente Deus manifesta os seus cuidados. Talvez se dessemos aqui essa oportunidade ao longo desses 30 anos, dar os testemunhos, quantas pessoas poderiam dizer, nossa, quantas bênçãos. O próprio espaço físico é uma bênção, não é? Quem é daqui lá do tempo passado e conhece perfeitamente como era o local aqui, pode perceber que ao longo desses 30 anos, teve sim a eficiência de vocês, a dedicação de vocês, mas teve a boa mão do Senhor sobre a vida desta igreja, permitindo que você chegasse nesse nível. Por isso que eu já não falo mais mãe e filha, agora é co-irmãs, porque é uma igreja que tem essa dimensão, é uma coisa maravilhosa. Parabéns. Mas isso é fruto da bondade de Deus. Mas se nós não reconhecermos isso, como nós vamos poder amar o outro? Como nós vamos poder dar dessa gratidão ao outro, se nós não reconhecemos a gratidão que Deus dá a nós? Estar receptível para que possamos receber e partilhar. Lá no Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, no Evangelho de João, Jesus, ele deixa muito claro aquilo que ele chama de um novo mandamento. E ele diz lá em João 13, amem-se uns aos outros, ponto. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Percebem a diferença? Não é um novo mandamento, mas é algo que Jesus está aperfeiçoando, nos mostrando a forma como nós devemos amar. Sim, até então nós tínhamos aquele desafio de amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus agora vai elevar um pouco esse nível do nosso amor. Nós devemos amar
da forma como Jesus nos ama. Agora o parâmetro é Cristo. Como eu devo amar o meu irmão? Como eu devo amar as pessoas? Da forma como Jesus me ama. Como Jesus te amou. Se você tem alguma dúvida, lá em Efésios capítulo 5 você pode encontrar isso. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja como foi o amor de Jesus para cada um de nós. Ele se entregou pela igreja. Então, se alguém perguntar, mas como que eu posso amar o meu irmão? Qual é o parâmetro, qual é a extensão desse amor para com o próximo? Jesus está lhe respondendo. Ele amou a sua igreja e se entregou por ela. E agora nós chegamos no nosso texto, que nós estamos aqui vendo, né, em 1 João, capítulo 3, e o que nós ouvimos do discípulo do amor. E aí eu vou pedir para vocês lerem para mim. Nós sabemos que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. João 3,16. Muito bem. Se alguém não sabia como é o amor de Jesus, o texto está dizendo como que é o amor dele. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, a palavra portanto, sabe o que significa a palavra portanto? Portanto, do mesmo modo que Jesus não deu a vida, como você deve agir então em relação ao outro? O texto está dizendo. O texto está dizendo o que você tem que fazer. E não sou eu que estou dizendo, e graças a Deus porque não sou eu. Mas é o texto que está nos desafiando a isso. Portanto, quando nós pensamos no amor e olhamos para esses textos, nós percebemos que o amor tem a ver com doação. Quando você quer se relacionar com alguém e dizer eu amo essa pessoa, é necessário você se doar. Quando nós pensamos numa igreja local, o amor se caracteriza à medida em que você se doa pela igreja. Não precisaria de campanhas, não precisaria de esforços mirabolantes, não precisaria de investimentos pesados para que as pessoas se despertassem, uma vez que o amor se caracteriza pela doação, pela entrega, pelo envolvimento. E se nós olharmos para o século 21, o que nós percebemos é que em algumas pessoas parece que há um distanciamento e não um envolvimento. E quando nós olhamos para as escrituras, o que nós vamos perceber é que existe uma doação de bens, uma doação de dons, uma doação de talentos. Quantas pessoas talentosas nós temos na igreja? Quantas pessoas cheias de dons dados pelo Espírito Santo? Portanto, a igreja, ela tem totais condições de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele dizia o que lá para os Coríntios? Não lhes falta nenhum dom. Ou seja, aquilo que vocês precisam, enquanto igreja, vocês têm. Então nós estamos falando de nós, nos dias de hoje, do século 21, nós temos o que nós precisamos, que é Jesus em nós. E a presença dele nos permite fazer dos nossos bens, dos nossos dons e dos nossos talentos, doação. E por que fazemos isso? Porque amamos. Mas além disso, além da doação, precisa também ter a negação. Porque amor tem a ver com negação. Negação do quê? A negação do nosso eu. Porque muitas vezes eu digo para mim mesmo, não, eu não vou te amar. Não, eu não vou me relacionar com você. Mas eu preciso dizer não para mim mesmo. A fim de que eu possa dizer sim para aquilo que Jesus quer que eu diga sim. E se Jesus está me dizendo aqui, olha, nós temos que amar uns aos outros e amar com essa dimensão, com essa extensão, eu tenho que dizer não para o meu eu, porque muitas vezes o meu eu dirá, não faça dessa forma. O amor, meus queridos, tem a ver até mesmo com o sacrifício. Fazer além do que nós podemos. Fazer além do que nós podemos.
Então, se nós queremos ter uma dimensão do amor, o texto está aí para nos dizer, da mesma forma como Jesus fez, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas uma coisa precisa ser dita. Na verdade, ninguém é capaz de amar dessa forma. E aqui eu não quero apresentar para vocês uma utopia. Só quero dizer que nós, eu e você, nós não temos capacidade, condições de amarmos desta maneira. Com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Jesus, da atuação dele em nós. Eu não posso, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele consegue. Ele em mim. Isso me faz lembrar de João 15. Permaneça em mim e eu em vós, e dareis muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos ter essa consciência. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho essa condição de amar com essa dimensão. Eu não tenho condições de dar de mim, de dar das minhas coisas. São minhas. Eu não tenho condições de me sacrificar, de ir além do que eu posso. O máximo que eu posso fazer é estar no culto da noite. E se contente com isso, pastor. Porque isso é o meu eu. Mas, amados, nós somos desafiados. E Jesus não quer colocar um peso sobre nós, ao contrário, ele diz que ele vem para nos tirar o peso. O meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Nós precisamos de Jesus. E é interessante que o texto nos mostra isso, de como nós precisamos de Jesus. Ele nos traz o exemplo do Caim. Eu trouxe um quadro para vocês, para que nós possamos analisar a diferença de Caim para Jesus. E eu li de um comentarista a respeito de alguns comportamentos de hoje, e ele dizia o seguinte, que alguns comportamentos são evidências vívidas da tendência de Caim continuar conosco. Alguns ainda respiram um pouco dessas características de Caim. Mas nós somos desafiados a deixar essas características para que as características de Jesus estejam em nós. Quando nós falamos de amar uns aos outros, é deixar a nossa humanidade, deixar que Jesus em nós possa produzir aquilo que precisa ser produzido, para que de fato sejamos aquilo que Ele quer. Quando eu pensava nessa reflexão, simultaneamente eu recebia uma mensagem de WhatsApp. E veja que interessante. Interessante pelo aspecto da comparação. Mas é algo trágico. Porque eu estava refletindo sobre essa mensagem, pensando a respeito do amor, e eu recebo uma mensagem de WhatsApp dizendo o seguinte: uma esposa está sendo agredida pelo marido e ambos estão agora, nesse exato momento, numa delegacia. É a mensagem que eu recebo. Estou falando, refletindo sobre esse texto e recebo uma mensagem de WhatsApp dizendo de uma agressão conjugal e ambos estão numa delegacia. Percebem como o ser humano ele tem essa tendência de Caim? Por vezes ele respira um pouco esse ar do Caim. Quando nós somos desafiados em qualquer momento da nossa vida a irmos em direção a Jesus. Por isso, queridos, Jesus, Ele pode nos ajudar. Porque, do ponto de vista humano, amor e ódio caminham lado a lado. A humanidade precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Por isso dizer para vocês, não parem de amar. Amem sem parar. Amem aqueles que estão perto,
mas amem aqueles que estão longe. Amem aqueles com quem vocês têm mais intimidade, mas amem também aqueles com quem vocês não têm tanta intimidade assim. Mas não contem com a força que há em vocês, porque essa força humana do seu eu, ela não é suficiente, ela não é capaz. Nós precisamos de Jesus para que através dele nós possamos fazer o que precisa ser feito. Mas o amor não é uma questão tão somente de palavras, mas de ações. Quando você vê o texto, dos versos 17 a 18, você pode reler aí o texto, onde vai te dizer a respeito da ação, da prática. Portanto, se nós fecharmos o nosso coração diante das necessidades, isso demonstra para essa pessoa que ela própria não ama a Deus. O texto fala sobre isso. Então, o desafio de amar vai mais longe, nos leva a estender a mão às pessoas. Eu contei lá na igreja uma experiência de um irmão que, estando desempregado, pôde receber de uma outra pessoa uma quantia em dinheiro. E ele ficou tão feliz porque ele estava necessitado desse valor para poder pagar as suas contas. E ele disse, palavras dele, caindo no momento oportuno para ajudar a pagar as minhas contas. Chegou no momento exato. Como Deus cuida. Eu só tenho que louvar e agradecer esse Deus tão grande, tão inexplicável. Palavras dele, dessa pessoa. Em razão da ação prática que foi despertada no coração de outra pessoa. Porque essa doação foi uma demonstração de amar através de ações. E aqui eu não quero trazer uma lista de ações que vocês poderiam fazer, mas apenas desafiá-los e deixá-los com essa disposição de querer pensar em possibilidades, de coisas que vocês já fazem e coisas que vocês podem fazer. Eu estava chegando e tem um terreno ou uma casa, não sei, acho que é um terreno, né, para alugar ou vender aqui na frente. E alguém, infelizmente, depositou ali um monte de entulho. Não é? Depois de vocês saírem, vocês podem ver lá. Eu estava pensando, poxa vida, bem que a igreja do Peri podia ligar para eles, para a imobiliária, e pedir para eles tomarem uma providência e limpar a calçada. E se a imobiliária não fizer isso, que a igreja faça. Ah, mas nós não temos nada a ver com isso. Não foi eu que joguei, por que eu vou recolher? Mas quando nós falamos de amor e quando nós falamos de praticidade, não adianta nós falarmos somente das coisas nossas aqui de dentro, né? Das coisas que precisamos fazer, dos desafios que temos aqui. Nós temos que olhar para fora. Nós temos que olhar também para as necessidades lá de fora. Eu fico imaginando o quanto a igreja pode se tornar relevante nesse bairro, à medida que ela vai também fazendo algumas coisas, ações produtivas para o bairro. E eu particularmente penso que a igreja não somente fala do Evangelho, mas tudo aquilo que está ligado ao Evangelho. Que até, se necessário for, é catar o lixo que está na calçada do seu vizinho. Ah, mas não é meu lixo, é do vizinho. O cachorro derrubou, mas ele que se vire. Meus queridos, nós estamos falando de atitudes práticas. Nós não vamos ter tempo aqui para nos debruçarmos nas falas do Paulo. Eu só vou mencionar para vocês, mas olha o que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Depois dê uma olhada nesse texto. Veja o que isso quer dizer. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que Paulo queria dizer quando ele disse preferindo-vos em honra uns aos outros? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O que é isso? Ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu.
Olha as orientações do Paulo para as igrejas em que ele passou. As pessoas têm necessidades. As pessoas têm necessidade principalmente de serem acolhidas, de serem aceitas, de serem amadas. Nós estamos falando do século 21, que por incrível que pareça, é o século da enfermidade, enfermidade emocional. Percebam como as pessoas estão enfermas emocionalmente. Não estou dizendo de vocês, estou dizendo das pessoas, estou dizendo aí de fora. As pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ser vistas e abraçadas. E quem fará isso? Eu pergunto para vocês, quem fará isso? Uma igreja de 30 anos poderá fazer isso, porque ela tem maturidade, porque ela tem experiência e porque ela tem principalmente a pessoa de Jesus na vida delas. Mas inicialmente, precisamos retornar lá atrás e tratar de nós mesmos, para que nós tenhamos condições de continuar recebendo e reconhecer aquilo que recebemos para poder dar aos outros. Lê para mim essa última expressão que vai ser colocada aí, por favor. Pode passar. Se você quiser se relacionar com Deus de maneira correta, deve aprender a amar de maneira correta. Se você quiser amar de verdade, precisa se relacionar com Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se relacione com Deus. Volta para o texto. Veja o que ele está te dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo para mim, é o texto que está dizendo para você. Volta para ele. Reconheça que você não tem condições de fazer por você próprio, mas peça a Jesus capacitação para isso. Por quê? Porque somente Jesus pode nos ensinar esse tipo de amor. É somente Jesus que tem essa condição de nos levarmos para essa condição de vida. Eu gosto muito de uma expressão de um pastor que diz: Deus não tem uma missão para a igreja. Deus não tem uma missão para a igreja. Ele tem a igreja para a sua missão. Às vezes nós queremos que Deus nos fale: o que o Senhor quer que nós façamos? E Deus fica nos perguntando: não é isso. É o que eu quero que você faça. Não é a sua missão. Eu não tenho uma missão para você. Eu já tenho a minha missão enquanto ser superior. Agora eu quero usar você para cumprir a minha missão. E com certeza Deus quer usar esta igreja, todos nós, para amarmos. Para amarmos. E eu encerro com uma experiência que aconteceu essa semana. Não é? Essa semana. Eu estava chegando em casa. Às vezes eu vou trabalhar de bicicleta. Eu não tenho carro como o pastor, assim. Brincadeira. Mas eu fui de bicicleta. E voltando, uma garota, uma jovem, moradora de rua, veio na minha direção. E depois comentei com a minha esposa. Ela ficou me medindo, de pé, a cabeça, olhando para o meu tênis. Falou: tio, tem roupa aí? Eu disse: não tenho. Aí falei: olha, tem um bazar, né, da igreja, terça e quarta. E ela falou: e esse tênis, você não quer dar para mim não? Eu falei: não posso, vou ficar sem o tênis. Entrei e disse para minha esposa que o receio, o medo foi mais forte do que a ação. Mas confesso para vocês que eu tenho pensado, não só naquele momento, mas de lá para cá, como nós crentes, como nós cristãos, nós temos, né, os nossos discursos já preparados. Como nós gostamos de falar sobre essas coisas, de amar, de fazer. Mas como é difícil, de fato, colocar em prática. E eu sou testemunha viva disso. E aí, isso não me leva a uma culpa maior, ao contrário, me leva a uma consciência de que eu preciso mais de Jesus.
Ir mais para Jesus, ir mais para Jesus. Para que Ele então me dê amor, mas sabedoria também, para saber como agir. Amor e sabedoria, amor e sabedoria. Ah, igreja, que vocês ao completarem 35, 40 anos, possam ser reconhecida enquanto igreja, como a igreja do amor, dentre outras coisas. Que Deus os abençoe tremendamente.